Bom, primeiramente, antes de começar, só queria falar, né, que é um prazer estar aqui fazendo essa palestra, tá? Não sei se alguém sabe, mas eu também sou aqui de Belém, então é um prazer estar aqui apresentando aqui no Fórum GD, região norte. Bom, e a apresentação que eu vou fazer hoje, tá, é de um tema bastante novo, tá, que tem ganhado bastante destaque no mundo e aqui agora no Brasil também, que é o agrovoltaico, tá? E aí depois eu vou comentar, né, que na minha concepção, na minha opinião, é uma grande oportunidade que a gente tem hoje exatamente para a geração distribuída, tá? Então, primeiramente, só para definir, né, o que seria o agrovoltaico. O agrovoltaico é uma técnica onde a gente combina, tá, a produção agrícola ou pecuária, né, agropecuária, com a geração de energia solar fotovoltaica, tá? É uma técnica, né, um tipo de sistema que ele começou a ser estudado lá no início da década, no final da década de 70, início da década de 80, na Alemanha, no Instituto Fraunhofer, na Alemanha. A primeira publicação do tema foi em 1982, tá? Então, tecnicamente não é uma coisa nova, mas é mais recentemente que tem ganhado destaque no mundo, tá? Tanto que só no início dos anos 2000, lá em 2004, que a gente teve, de fato, os primeiros sistemas pilotos, claro, sistemas pequenos, mas não mais do ponto de vista somente de pesquisa teórica, né? Sistemas que, de fato, eram sistemas pilotos de produção. E somente em 2014 que a gente teve os primeiros sistemas de grande porte, sistemas agrovoltaicos, né, de maior porte, na China. Tá? Hoje, a gente já tem mais de 14 gigawatts instalados no mundo. Tá? Isso aqui é um número de 2021. Hoje, a estimativa é que já se encontra perto aí da casa dos 20 gigawatts instalados no mundo, tá? Principalmente em países como o Japão, Estados Unidos, China e países europeus, como, por exemplo, a França. Tá? França, Estados Unidos e China hoje são os países que têm mais investido nos sistemas agrovoltaicos. Tá? E aqui no Brasil está começando agora. Tá? E isso é uma tendência, tá? Já foi identificado internacionalmente, tá? Uma tendência muito forte, principalmente na Europa e nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, né, como a gente tem uma produção agrícola, agropecuária muito forte, né, muito grande, é uma oportunidade também bastante interessante para a gente. O que a gente pode extrair, tá, de um sistema agrovoltaico? Tá? Obviamente, a gente tem a produção de eletricidade, tá? A gente pode usar essa eletricidade localmente ou, no nosso caso aqui, né, falando de geração distribuída, usar, né, da forma, né, usando o sistema de compensação de energia, né, da forma tradicional como a gente tem hoje a GD no Brasil. Obviamente também a gente tem a produção agrícola, né, que são os dois principais elementos aí desse sistema, né, geração de eletricidade e produção agrícola. E a produção agrícola, ela pode, depois a gente vai ver em outros slides, ela pode se beneficiar bastante do fato de estar ali embaixo, né, de um sistema fotovoltaico. Uma outra coisa também que se pode utilizar esse tipo de sistema é para captação de água, né? Como a gente vai ter ali os módulos, né? Os módulos eles podem ser usados como superfície de captação de água. Inclusive, em algumas situações é interessante a gente, de fato, captar essa água, não deixar ela bater no módulo e escorrer no chão, que a gente pode ter até problemas de erosão ali que pode prejudicar a plantação. Então, uma outra forma também de aproveitamento é coletando essa água e armazenando, depois pode ser usada para diversas coisas, inclusive para a própria produção ali, para alimentar os animais, né, dar de beber aos animais ou a irrigar as plantas. E qual é, né, o conceito, né, de produtividade por trás de um sistema agrovoltaico? Tá? O conceito é justamente, a gente tem, por exemplo, duas regiões aqui em cima, tá, onde eu só tenho produção agrícola numa e só tenho geração de eletricidade na outra. Tá? Se eu junto as duas, tá, eu vou ter, obviamente, aí o dobro de área, né? Eventualmente, eu não vou conseguir produzir 100% do que eu produziria, nem de energia elétrica, nem de produção agrícola, tá? Porque eu vou ter que, eventualmente, fazer alguma adaptação. Contudo, se eu somo as duas áreas, eu vou ter, com certeza, uma produtividade maior, tá? Tanto de eletricidade como de algum tipo de cultivo, tá? Bom, os sistemas eles podem ser instalados utilizando estruturas, né, ou configurações de gerador tradicionais, que são esses três quadros aqui na parte de cima, tá? Seja para produção agrícola, tá? Para criação de animais, ou para uma outra coisa também muito importante, tá? Que hoje é chamado de serviços ecossistêmicos, tá? Serviços ecossistêmicos nada mais é do que você manter ali uma vegetação, principalmente vegetação nativa do local,
ou criar algumas espécies, tá? Que não é de fato um cultivo agrícola, não é um pasto, não é uma coisa que você vai colher ali alguma coisa, tá? Às vezes é produção, por exemplo, de flores e tal, para alimentar polinizadores, né, como abelhas, por exemplo, e você pode, inclusive, ter aí produção, nesse caso seria de mel. Tá? Ou deixar ali mesmo a vegetação nativa, tá? De maneira que você não precisa tirar tudo, né, desmatar, digamos assim, aquela região completamente para instalar o sistema. E uma outra forma também de utilizar o sistema agrovoltaico, aqui na parte de baixo, tá? Esses dois quadros aqui da frente, é onde você tem já estruturas, tá? Configurações de gerador que já foram pensadas diferentes, tá? Não aquela configuração tradicional. Elas foram pensadas diferentes para melhorar aí essa interação entre a geração de eletricidade e a coisa que você vai ter aqui embaixo, seja agrícola ou pecuária. E uma outra forma também, aí um pouco mais talvez óbvia, né, é você fazer uma espécie de sistema BIPV numa estufa. Né? Você, no lugar de botar o vidro ou o plástico na estufa, você troca por um módulo fotovoltaico, né, semi-transparente. Aqui é só alguns exemplos, tá, do que pode ser feito, né, com sistemas agrovoltaicos. Essa parte de baixo aqui mostra algumas possibilidades, tá, de produção agropecuária. Então você tem os sistemas agrivoltaicos abertos, tá, que são basicamente todos esses casos, com exceção ali da estufa, tá? Abertos literalmente porque são sistemas que não têm fechamento, né? Ou sistemas fechados, que seriam o caso ali das estufas, tá? E aí você pode ter sistemas fixos, tá? Módulos fixos. Você pode ter sistemas também com rastreamento, seja em um eixo, seja dois eixos, tá? E qualquer tipo de produção agropecuária, tá? Incluindo aí a própria produção de aquacultura, né? Criação de peixe. Aqui alguns exemplos de sistemas agrovoltaicos, tá? Nesse caso, ele foi colocado entre aí essas fileiras, né, que são como se fossem pequenas estufas, né? Então, entre as fileiras se aproveitou, né, para fazer a instalação do sistema fotovoltaico. Aqui um outro exemplo de estufa, tá? Onde parte do telhado foi substituído por módulos semi-transparentes, né? No caso aqui é de silício, mas módulo vidro-vidro. Então você consegue uma transparência aí. Aqui um outro tipo de configuração, onde você coloca os módulos instalados em cima, né? Você faz uma estrutura elevada, tá? E aí coloca os módulos em cima, e inclusive elevado o suficiente para passar até maquinário agrícola, tá? Esse tipo de estrutura, bem diferente, assim, onde você eleva bastante, obviamente que ela vai consumir bem mais material, né? Você usa aí muito mais metal, né, para fazer esse tipo de estrutura. Ainda tem essas longarinas assim também que são reforçadas, né, para manter a estrutura resistente. Esses tipos de configurações eles eram bastante utilizados no início, tá? Estruturas feitas, digamos assim, sob medida, tá? Inclusive bem elevadas para passar o maquinário agrícola. Hoje em dia está tendo aí uma tendência de utilizar sistemas mais tradicionais, né? Principalmente por conta do custo. Aqui é uma configuração similar a essa aqui, tá? Mas vista de cima. Aqui um outro tipo de estrutura, tá? Nesse caso aqui utilizando mesmo uma estrutura de madeira. Aqui um outro exemplo utilizando módulos também semi-transparentes, tá? No caso não é uma estufa, mas também está sendo utilizado o módulo semi-transparente para melhorar, né, a iluminação na parte de baixo. Aqui um outro exemplo com módulos com segmento em dois eixos. Aqui já... Só um minutinho, problemas técnicos. Opa, voltamos. Aqui sistemas de dois eixos, tá?
É aqui sistema de segmento de um eixo. Você vê que, de fato, parte da plantação ela fica sombreada realmente, tá? Parte não fica sombreada, parte fica sombreada. Nesse caso aqui, como é segmento de um eixo, essa sombra ela vai mudando ao longo do dia, né? Aqui uma outra configuração com módulo na vertical. Inclusive aqui é interessante para poder passar maquinário alto, né? Não precisa fazer aquela estrutura elevada, né? De criar esse corredor onde você pode passar com o maquinário. É claro que aqui é um módulo na vertical, né? Esse aqui no caso é bifacial, mas isso também é uma forma, né, de instalar que depende também muito da latitude, né? Latitude muito baixa, talvez não seja uma opção tão interessante, né? Você ter o módulo na vertical. No caso aqui ele fica na vertical, mas ele fica orientado norte-sul, tá? Então ele pega o sol, né, de um lado na parte do nascendo do dia e no outro lado ele pega na parte da tarde, tá? Aqui uma outra configuração, tá? Onde a estrutura de suporte do módulo também é utilizada como suporte, né, para o crescimento de uma espécie, uma espécie que precisa, né, desse suporte, uma trepadeira, né, para poder crescer. Aqui mais um outro exemplo de estufa, tá? Aqui outro exemplo, também utilizando o módulo semi-transparente, né, vidro-vidro, nesse caso aqui para criação de morangos, tá? Aqui também é o mesmo caso do anterior, tá? Só que aqui é a foto vista de longe. Aqui veja que no lado da direita aqui, né, a gente tem a proteção tradicional, que seria com plástico, do lado daqui esse teste, né, utilizando o módulo fotovoltaico como proteção. Ou seja, é um cultivo que necessitaria de qualquer forma de uma proteção, né? Então, no caso aí, só estaria substituindo o material tradicional pelo módulo fotovoltaico. Aqui um exemplo para produção de arroz, tá? Então é possível basicamente plantar qualquer coisa, tá? Utilizar em qualquer tipo de cultivo. O que vai determinar bastante é de fato o tipo, a espécie, né, que vai ser cultivada, por conta das necessidades de cada espécie em relação à iluminação, né? Aqui é um outro exemplo de estufa, tá? Aqui já é saindo da agricultura, indo para a pecuária, criação que eu acho que é caprino. Aqui também, na criação de caprino. Né? A criação de caprino ela é bastante difundida, até, né, principalmente na Europa. Em muitos lugares as pessoas deixam o caprino solto, né, junto do fotovoltaico, inclusive para ele comer a grama, né, não deixar a grama crescer muito. Né? Então aí diminui um pouco até o custo de manutenção. É claro que aí tem que tomar cuidado, né, principalmente se for caprino, com cabeamento, esse tipo de coisa, que às vezes eles comem. Né? Aqui ovelhas, tá? Também, caso aqui galinha, tá? Você pode também criar boi também. Né? Tudo aí vai depender da altura, né? Se for criar bovino, claro que a altura, né, dos módulos tem que ficar bem mais alto, se for, por exemplo, galinhas ou outro tipo de animal mais baixo. Né? Aqui criação de peixe também, tá? Onde você pode fazer o sombreamento até para evitar um pouco, diminuir, no caso, a evaporação de água. E aqui aquilo que eu comentei, né, dos serviços ecossistêmicos, tá? Normalmente quando a gente faz uma usina, você tira a vegetação daquela área onde vai ficar a usina, né? Até por conta depois de processo de manutenção, para reduzir, né, a necessidade ou a frequência do corte de grama, né, do corte de vegetação. Mas também seria possível adaptar isso para você não precisar tirar, pelo menos não toda, né, a vegetação nativa do local. Claro que uma árvore ou uma coisa mais alta vai ser necessário tirar, né? Mas você ainda poderia manter uma boa parte da vegetação nativa para prover esses serviços ecossistêmicos. Né? Bom, isso aí são exemplos de agrovoltaico, tá? Mas também é interessante a gente saber o que não seria, né, um sistema agrovoltaico, né, tecnicamente, né, do ponto de vista mais formal aí da terminologia, tá? Então, nesse primeiro caso aqui da esquerda, a gente tem um sistema fotovoltaico que ele foi instalado, provavelmente dentro de uma fazenda, tá? Perto ali do local onde tem a plantação, tá? Mas não existe uma sinergia aí, né, entre o fotovoltaico e a agricultura, tá? O fotovoltaico foi instalado num cantinho aqui da propriedade, num terreno sem nada, tá? Então, nesse caso aqui, a gente não tem, tecnicamente, né, formalmente, um sistema agrovoltaico, tá? A gente tem um sistema fotovoltaico que foi instalado numa fazenda, né, na zona rural.
A mesma coisa aqui do outro lado, tá? Na direita, a gente tem um sistema fotovoltaico que foi instalado no telhado, né? Um sistema BAPV tradicional. Então, também, né? Por mais que isso seja um telhado de uma baia, né? De criação de animal, não houve, né? Essa sinergia maior, esse compartilhamento de espaço, né? Entre fotovoltaico no caso ali, a pecuária. Então, também, né? Nesse caso, não seria considerado formalmente um sistema agrovoltaico. Bom, e qual são as vantagens? Eu comentei no início, né, que eventualmente a produção, principalmente a produção agrícola, pode ter vantagens, tá? A pecuária, a principal vantagem é sombra para os animais, tá? Mas na agricultura você pode ter, inclusive, uma quantidade maior de benefícios, tá? Por fazer esse compartilhamento de área, tá? Então, por exemplo, se for um módulo com segmento, você pode usar o módulo para fazer um controle maior aí da quantidade de luz que chega nas plantas, tá? Você pode colocar ele de uma forma que proteja mais, então dependendo da época do ano, se precisar de menos luz ou mais luz, você pode fazer uma adaptação no segmento, tá? É claro que você vai perder talvez um pouquinho de geração elétrica, mas você ganha aí na produção agrícola, tá? Uma outra coisa que pode acontecer na hora que chove, por exemplo, para você não ter muita diferença, né, na umidade do solo, tá? Você pode botar o módulo aqui na vertical, né? Se ele tem segmento, deixa chover, meio que molha, né, uniforme ali o chão, o solo. Depois você volta a fazer o segmento depois que passa a chuva, né? Uma outra vantagem também do sistema é que você pode proteger o que você está plantando, tá? Dos elementos, tá? Neve, chuva muito forte, granizo, tá? Então tudo isso você pode usar o módulo como uma espécie de proteção ali para a produção agrícola. E também você pode proteger, ou pelo menos evitar, a formação de geada, né? A gente sabe que a formação de geada ocorre pela perda de calor, né, da superfície, principalmente para o espaço, durante uma noite fria, né? Então, a existência, né, desse telhado, digamos assim, de módulos, você pode criar um microclima um pouquinho mais quente ali próximo das plantas, tá? E evitar, inclusive, a formação de geada em algumas situações. Então, tudo isso pode ser utilizado, né, em benefício da produção agrícola, né, aumentando, inclusive, a produtividade. Mas é claro que tudo depende, tá, do tipo de planta que está sendo cultivada, tá? Aqui essa figura ela mostra duas curvas, tá? Aqui na vertical a gente tem a produção de oxigênio, tem relação com a fotossíntese, tá? Então quanto maior aqui o número, maior a fotossíntese, tecnicamente maior a produção da planta, tá? E aqui a gente tem a quantidade de energia luminosa no eixo horizontal. Então a gente tem algumas espécies de plantas, essa curva verde aqui, por exemplo, tá? Que quando chega a um determinado nível de luminosidade, ela praticamente produz a mesma coisa, ou seja, você põe mais luz, ela não vai aumentar muito a produtividade, tá? E outras espécies, elas precisam de bastante luz para chegar ali no pico, né, no topo de produtividade. Então é claro que essas espécies aqui da curva verde, tá, elas são mais apropriadas para ambientes um pouco menos iluminados, tá, como um ambiente embaixo mesmo de um módulo fotovoltaico. Então é importante, tá, escolher o tipo de planta, tá? E também é importante escolher o tipo de módulo. A gente tem vários tipos de módulos, tá? Tem os módulos tradicionais, monofacial, né? Onde basicamente não deixa passar luz. A gente já tem os módulos bifaciais, né? Que muitos deles já deixam passar um pouquinho ali na fresta, né? Entre as células. E a gente tem os módulos semi-transparentes, que foram feitos, né? De propósito para deixar passar ainda uma quantidade maior de luz. Bom, quando a gente tem tá, um ambiente relativamente fechado por conta do módulo, com vegetação, tá, a gente acaba criando ali um microclima que eventualmente pode ser benéfico tanto para a produção agrícola como para a própria geração de eletricidade. Tá? Se aqui a gente tivesse tudo na terra, né, no chão ali direto, provavelmente esse ambiente aqui atrás do módulo seria um pouquinho mais quente, tá? E isso reduziria, né, um pouco a produção de eletricidade. E no caso, quando a gente tem a vegetação, a gente consegue reduzir um pouquinho a temperatura e isso é bom, né, para a produção, para a eficiência do módulo. E também é bom para algumas espécies de plantas, né? Algumas plantas não gostam de ambiente muito quente, com iluminação muito forte e direta, tá? Então a gente cria aqui um microclima que pode ser bom, né, para as duas coisas, tá?
E animais também, né? Se a gente tem ali um pouco de vegetação, e animais também vão ficar um ambiente um pouco mais agradável para eles. Bom, internacionalmente, tá? Falando agora em termos de normas, a gente não tem muita coisa, tá? Uma norma que existe hoje é uma norma alemã, uma norma DIN, onde ela estabelece alguns tipos, tá? Algumas classificações para sistemas agrovoltaicos, tá? E uma outra coisa interessante dessa norma é a definição que ela dá para sistema agrovoltaico, onde ela diz que o uso primário é a produção agrícola, tá? Ou agropecuária, e o uso secundário é a produção de eletricidade, tá? E isso é uma política que de fato existe na Europa, onde os sistemas agrovoltaicos, tá? O fato de você associar aí a geração de eletricidade, normalmente pode fazer a produtividade da parte agrícola reduzir em mais de 20%. Tá? Então, por isso que lá eles consideram como uso primário a parte agropecuária e secundária a produção de eletricidade. Aqui são algumas formas, tá, que a norma, digamos assim, detalha, tá, para os sistemas agrovoltaicos. O primeiro tipo, que ele chama categoria 1, são os sistemas elevados, né, onde você, de fato, tem a parte de cima só com fotovoltaico e a parte de baixo só com a produção agropecuária. Tá? Aí você consegue usar todo o terreno, tanto para uma coisa como para outra. Tá? E a outra forma seria a categoria 2, onde você já tem um módulo instalado no nível mais baixo, né, no nível, digamos assim, normal. E ela separa aqui o tipo 1, tá? Categoria 2, tipo 1, que seria essa aqui, tá? Do meio, onde você normalmente não faria nada embaixo mesmo do módulo, tá? Pode fazer, mas não necessariamente. E esse outro tipo aqui, tá? Normalmente é com módulo vertical ou com segmento, onde você, por conta, né, de ser vertical ou só ter o poste ali do segmento, você consegue mais facilmente usar todo o terreno, tá? Mesmo com o módulo mais baixo. Aqui no Brasil, em termos de norma também, a gente teve uma primeira referência ao tema na norma de terminologia, né, na NBR 10899, que definiu, né, o termo, né, sistema agrovoltaico. Tá? Em inglês, o termo ele é agri-PV, ou agrivoltaics, né, que se a gente fosse traduzir direto seria agrivoltaico, mas se optou por usar o termo agrovoltaico para fazer uma referência também não só à agricultura, mas também as possibilidades, né, de associar isso com criação de animais. Bom, e eu comentei no início, né, que os sistemas agrovoltaicos eles são uma opção particularmente interessante para a geração distribuída, tá? Em primeiro lugar, por conta que a gente tem mais, né, mais potência instalada nessa categoria, tá? Aqui no lado direito a gente tem a divisão por classe, tá? Residencial, comercial, industrial, rural. Tanto em cima, número de sistemas, e embaixo, potência instalada. E a gente tem uma parcela significativa de sistemas de geração distribuída, tá? Isso aqui é só geração distribuída, instalados no meio rural, tá? Onde você teria aí mais óbvia, né, essa integração com a produção agropecuária. Tá? Eventualmente, tem alguns sistemas que são classificados como residenciais, industriais e comerciais, que também estariam numa parte rural e poderiam também entrar aí nessa potência instalada, onde potencialmente você teria, né, essa possibilidade de fazer associação. Isso do ponto de vista, né, da geração distribuída, né, do fotovoltaico. Agora, claro que no Brasil a gente sabe que não falta, né, terra, né, cultivada ou com criação de animais, né, onde seria possível fazer essa associação. E aí o potencial é gigantesco, né? E um outro ponto também que eu falei que o agrovoltaico é uma oportunidade bastante interessante para a geração distribuída, tá? É que a tecnologia hoje ainda não estaria, de certa forma, num ponto onde seria interessante fazer associação com grandes usinas, tá? Principalmente por conta depois da operação e manutenção, tá? Tanto do fotovoltaico como da próprio manejo, né, de plantações de grande porte, tá? Então, provavelmente é uma coisa que vai entrar primeiro na geração distribuída, tá? Não só em sistemas pequenos, mas também em sistemas um pouquinho maiores, né, como o sistema de mini geração. Aqui falando um pouquinho do custo, tá? Isso aqui foi uma pesquisa feita nos Estados Unidos para sistemas da ordem de 500 kW, tá? Aqui a gente tem no início sistemas típicos, tá? Sistemas fotovoltaicos normais, digamos assim, sem segmento, com segmento,
E depois a gente vai acrescentando o agrovoltaico, tá? Essas duas aqui para pasto, tá? E aqui com sistema de produção agrícola, tá mesmo? E o último ali é utilizando aquelas estruturas mais reforçadas e altas, tá? Então a gente percebe que existe um aumento de custo, no caso aqui é o CAPEX do sistema, tá? E principalmente a parcela, né, que está dividida em parcelas, tá? As parcelas que mais aumentam são as parcelas do BOS, principalmente por conta da instalação elétrica e principalmente a estrutura, né? Aqui de um sistema desse tipo alto, tá, onde usa mais metal, que é o mais caro ali da direita, a gente tem mais ou menos 50% a mais de custo de investimento inicial do que um sistema fotovoltaico tradicional. Aqui é uma outra pesquisa, nesse caso feita na Europa, tá? Onde também a gente percebe aqui, tá? Aqui para cada item, né, do sistema, a gente percebe que o maior aumento, né, do CAPEX também é justamente na parte de estruturas, tá? E ali no cantinho a gente tem um outro gráfico que mostra não mais o CAPEX, não o investimento inicial, mas mostra o custo da energia, tá? E também o agrovoltaico ele tem um custo de energia um pouquinho maior, principalmente por conta dessa questão de maior investimento inicial e também porque eventualmente a produtividade, né, como você vai ter talvez mais afastamento e tal, você vai ter uma produtividade um pouquinho menor, né? Então você vai gerar um pouquinho menos de energia, né? É aquilo que eu mostrei no início. Você não consegue fazer, né, o 100% de geração que você conseguiria naquela área. Você vai ter uma pequena perda de produtividade, tá? Isso também influencia ali o aumento do custo do quilowatt-hora. E para finalizar, alguns exemplos, tá, de projetos pilotos aqui no Brasil. Esse aqui é o primeiro projeto piloto que foi feito no Brasil, tá, em 2019. Foi feito em Pernambuco, tá? É um sisteminha modular simples, tá, para agricultura familiar, onde você tem em cima, né, o telhadinho com os módulos, e embaixo foi feito aqui cultivo hidropônico, tá, de hortaliças. Aqui tem uma caixa d'água, tá, não sei se dá para ver aí a foto. Ele capta, né, essa água da chuva, né, tem uma calha, né, na borda, e coleta essa água e usa para a criação de tilápia. E embaixo também isso foi cercado e está sendo feita a criação também de galinhas, tá? Então aí você tem produção de galinha, tilápia e hortaliça, tá? Tudo nesse pedacinho coberto com módulo, tá? E uma coisa interessante é que, por mais que esse sistema seja de 2019 e o termo agrovoltaico só tenha sido oficializado agora, recentemente, em 2023, na revisão da norma de terminologia, o pessoal aí já usou, tá, o termo agrovoltaico em 2019. Outro sistema, também em Pernambuco, tá, de 2020, numa comunidade indígena. Aqui um sistema, tá, em Alagoas, bem mais recente, 2022, para produção associada com cana-de-açúcar. Então a gente tem um módulo elevado, tá? Veja que ele é bastante elevado, e tem a escala em relação a uma pessoa, tá? E nessa parte de baixo planta-se cana-de-açúcar. Aqui um outro sistema aqui no Pará, em Santarém, de 2022 também, foi feito com o apoio do pessoal lá da Universidade Federal de Santa Catarina, tá? Aqui em execução ainda está um projeto lá em Santa Catarina, né, daquele grupo que eu comentei, do fotovoltaica. Eles vão fazer um estudo comparativo entre diferentes possibilidades de configuração de gerador fotovoltaico. Aqui um outro estudo que também está em execução, tá? É um estudo lá nosso, né, do IEE-USP, tá, junto com a Exalc, lá em Piracicaba. A gente está sendo construído agora, está sendo implementado, tá? Fazer comparação, né, com e sem o agrovoltaico. E o que a gente também vai fazer interessante, né, que é um pouco diferente dos outros, estudar a integração do agrovoltaico, né, num sistema que já existe, né? Como é que eu faço para fazer essa integração num sistema que já existe? O que seria bastante interessante, tá? Principalmente em usinas um pouquinho maiores, né, que já estão em operação, como eu faço essa integração com uma coisa pré-existente. Bom, não tem aqui, mas também recentemente tá um outro projeto interessante em Minas Gerais, tá? Da EPAMIG com CPQD. Eu não tenho foto, né, para mostrar.
também está em execução, tá? Então a gente tem já vários projetos pilotos, felizmente, acontecendo aí no Brasil. Aí aqui algumas conclusões, tá? Alguns desafios dos sistemas agrovoltaicos no Brasil, tá? Primeiro é a seleção de espécies apropriadas, tá? Então a gente tem várias espécies cultivadas aqui no Brasil, principalmente isso para a parte agrícola, né? Na parte de criação de animais é um pouco mais tranquila, mas na parte agrícola é importante escolher bem as espécies que vão ser utilizadas, tá? Tanto do ponto de vista de iluminação, como também do ponto de vista de que, dependendo do manejo da espécie, eu posso ter que utilizar aquelas de estruturas mais caras, né? Então aí eu tenho que fazer depois uma análise econômica se realmente vale a pena. Projeto do gerador fotovoltaico para adaptar, né, principalmente na parte de iluminação. Hoje em dia, né, quem faz projeto faz muito para o sistema tradicional, né? Então eventualmente é necessário. Tem aqui um item também, né, a capacitação das pessoas que vão fazer o projeto para entender bem o que é aquilo que está acontecendo e como eu devo projetar esse novo gerador, que agora não é só mais uma questão, né, de evitar sombra entre linhas e tal, também tem a questão de permitir a iluminação adequada. Qualidade dos materiais utilizados para o sistema agrovoltaico. A gente viu que eventualmente vai ser um sistema com microclima ali na parte de trás dos módulos. Provavelmente vai ser um microclima mais úmido, né? Então é necessário tomar todo um cuidado com a parte de qualidade dos materiais e na instalação elétrica. Se for ter criação de animal também, é muito importante levar isso em consideração, tá? Adaptação do OIM, né, do sistema, eventualmente vai ter que ter uma adaptação, se for um sistema, por exemplo, onde tem pulverização, por exemplo, de algum produto agrícola, né, eventualmente isso pode necessitar aí, de uma limpeza um pouco mais frequente dos módulos. Modelagem da produtividade dos sistemas, tá? A gente não sabe exatamente ainda como uma coisa vai afetar a outra, principalmente como o fotovoltaico vai afetar a parte da produção agrícola. E a adaptação da regulamentação aqui no Brasil, né? Principalmente para facilitar a instalação dos primeiros sistemas, tá? Isso tudo, claro, embarcado aí com uma análise de viabilidade técnico-econômica. A gente viu que o custo pode ser um pouco maior, então a gente tem que trazer tudo isso para a realidade brasileira e saber se realmente qual é o custo aqui no Brasil, né, de construir um sistema agrovoltaico. Então, o que tem que ser feito, né? Pesquisa, né? Implantação de projetos pilotos, tá? Infelizmente, a gente já está felizmente, né, a gente já está nesse processo, né? Eu mostrei vários casos aqui. Mas é interessante ter sistemas maiores, né, para a gente conseguir trazer essa tecnologia, até que é bastante interessante aqui para o nosso país. Bom, pessoal, era isso. Obrigado.